Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Marcos Renan da Cruz e hoje trago para vocês este vídeo referente ao balanço energético para a produção da cana-de-açúcar. O artigo base escolhido se refere ao material do PAB, Pesquisa Agropecuária Brasileira, da Embrapa, do ano de 1986. Este estudo foi realizado pelos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudio Mundstock, Dogmar Farias Filho e Elza Mundstock. Tem como título Análise do custo energético de produção da cana-de-açúcar, lavoura mecanizada e não mecanizada. O local do estudo onde a pesquisa foi realizada foi em lavouras de produtores da região de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, com fornecedores da cana à usina de refino de açúcar da Agasa, Açúcar Gaúcho S.A. As características do trabalho se referem à comparação de lavouras mecanizadas em propriedades grandes, com tração mecânica, versus lavouras não mecanizadas em minifúndios, com tração animal e trabalho humano. Para a realização do trabalho, foram computados os recursos utilizados e as operações de preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita no primeiro ano para a cana-planta, no segundo para a cana-soca e no terceiro ano para a ressoca. Os parâmetros avaliados do seguinte trabalho foram principalmente o balanço energético utilizado em insumos, ou seja, adubos e fertilizantes, mão de obra e combustível, o óleo diesel. Aqui é apresentada a tabela de resultados do balanço energético total de insumos utilizados por hectare da cana-planta, soca e ressoca na lavoura mecanizada e não mecanizada. Os resultados são apresentados em megacalorias, onde para saber o valor em calorias basta multiplicar o valor por 1000. Os insumos mais custosos em relação à energia são o adubo nitrogenado e o adubo fosfatado em ambos os tipos de lavoura. Na lavoura mecanizada para a cana-planta, o custo energético para o nitrogênio atingiu um total de 1.574,2 megacalorias, cerca de 59,5% do total de insumos, enquanto o fósforo atingiu um total de 512,5 megacalorias, cerca de 19,4%. Já na cana-soca e ressoca, estes valores foram de 1.500,1 megacalorias, cerca de 79,1% para o nitrogênio, e 241,2 megacalorias, cerca de 12,7% para o fósforo, em relação ao total de insumos. Na lavoura não mecanizada para a cana-planta, o custo energético para o nitrogênio atingiu um total de 1.426 megacalorias, cerca de 77,8% do total de insumos, enquanto o fósforo atingiu um total de 301,5 megacalorias, cerca de 16,5%. Já na cana-soca e ressoca, estes valores foram de 1.370,5 megacalorias, cerca de 80,9% para o nitrogênio, e 241,2 megacalorias, cerca de 14,2% para o fósforo. No total de custo energético de todos os insumos, a lavoura mecanizada com cana-planta tem um gasto de energia de 2.646,5 megacalorias e a soca e ressoca 1.897,2 megacalorias, enquanto a lavoura não mecanizada com cana-planta tem um gasto de 1.831,5 megacalorias e a soca e ressoca de 1.694,9 megacalorias. Como pode ser visto, os insumos têm uma redução sensível na soca e ressoca, em comparação com o plantio novo na área mecanizada. Eles permanecem quase no mesmo valor da área não mecanizada, em função dos cortes. Aqui é apresentada a tabela de resultados do balanço energético total de mão de obra por hectare na cana-planta, soca e ressoca na lavoura mecanizada e não mecanizada. Obviamente, a mão de obra sofre um considerável incremento na lavoura não mecanizada, mas isto não se reflete de maneira tão sensível no gasto energético total que iremos ver mais à frente. Em ambas as lavouras, a colheita é a operação que mais exige mão de obra, pois o corte é todo ele feito manualmente. Na área não mecanizada, a exigência de mão de obra é grande nas operações de tratos culturais que são efetuadas mecanicamente na lavoura de grandes propriedades. Como pode ser visto, na lavoura mecanizada para cana-planta, soca e ressoca, os valores de mão de obra são muito menores em comparação à lavoura não mecanizada. Para esta, na cana-planta, o valor de balanço energético para colheita e corte chega a 326,4 megacalorias e 100,4 megacalorias para tratos culturais.
Na cana-soca, para as mesmas operações citadas, os valores chegam a 141,44 megacalorias e 217,60 megacalorias, e na ressaca, 141,44 megacalorias e 181,15 megacalorias, respectivamente. No total de custo energético de todas as operações, a lavoura mecanizada com cana-planta tem um gasto de energia de 199,64 megacalorias, a soca de 89,49 megacalorias e a ressaca 75,88 megacalorias, enquanto a lavoura não mecanizada com cana-planta tem um gasto de 649,80 megacalorias, a soca de 371,01 megacalorias e a ressaca de 332,65 megacalorias. Aqui é apresentada a tabela de resultados do balanço energético total de combustível por hectare na cana-planta, soca e ressaca na lavoura mecanizada e não mecanizada. O maior consumo de óleo na lavoura mecanizada para a cana-planta dá-se no preparo do solo para a implantação da cultura, com cerca de 1.927,51 megacalorias, e logo em seguida a colheita, com 1.268,10 megacalorias. O total de todas as operações é de 4.459,40 megacalorias, enquanto o total da cana-soca é de 2.016,30 megacalorias e da ressaca 1.834,5 megacalorias. Para a lavoura não mecanizada, somente é utilizado maquinário e combustível no momento do transporte por caminhão, sendo o total de todas as operações da cana-planta 1.268,10 megacalorias, da cana-soca de 760,9 megacalorias e da ressaca de 634 megacalorias. Aqui é apresentada a tabela de resultados do gasto energético total por hectare na cana-planta, soca e ressaca na lavoura mecanizada e não mecanizada, com base nas tabelas anteriores vistas. Os insumos representam 37,6% do custo total de energia da lavoura mecanizada e 51,3% da lavoura não mecanizada. Os insumos são o segundo item de maior consumo de energia na lavoura mecanizada e o primeiro item na lavoura não mecanizada. O uso de máquinas é o item que diferencia os dois tipos de lavoura. O único uso mecanizado nas pequenas propriedades é o caminhão, que transporta a cana colhida para a usina. Na área mecanizada, o custo energético das máquinas é o terceiro item mais custoso, representando 6,8% na média de 3 anos e sendo mais intensa a sua utilização no primeiro ano. Decorrente do uso de máquinas é o consumo de combustível, que é 3,12 vezes maior na lavoura mecanizada em relação à não mecanizada. O custo de energia de óleo diesel é extremamente alto, sendo o combustível o principal item no balanço energético geral da lavoura mecanizada. Em comparação com estes valores, a mão de obra exige somente 365,1 megacalorias no mecanizado contra 1.353,4 megacalorias no não mecanizado, com diferença de 988,3 megacalorias. No cálculo do gasto energético total da lavoura de cana-planta, o custo energético da produção de mudas foi estimado em 10% do custo da lavoura. Comparando-se os custos das duas lavouras, observa-se que o sistema de cultivo que emprega o trabalho manual ao invés de máquinas reduz sensivelmente o gasto energético, especialmente pela redução dos combustíveis, dos adubos e do custo em energia das máquinas. A redução global é de 6.977,4 megacalorias por hectare na soma de 3 anos de cultura. Dentro destes valores globais, a economia energética proporcionada pelo trabalho manual em relação ao mecanizado é pequena, se comparadas às duas lavouras. A conclusão que os autores chegaram referente ao trabalho apresentado foi que 1. Na produção de álcool, o custo energético da fase agrícola, inferior ao da fase industrial, é substancialmente menor em lavouras não mecanizadas do que em lavouras mecanizadas. 2. Os adubos minerais e o combustível têm um peso substancial no gasto energético das lavouras mecanizadas. 3. O custo energético da mão de obra é superior na lavoura não mecanizada, mas não representa uma grande fração do custo total. E 4. O maior custo energético se dá na cana-planta, reduzindo sensivelmente na cana-soca e ressaca. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.